Bom, olá pessoal. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo da métrica de Schwarzschild, ok? Vamos falar das propriedades dessa métrica aí. Vamos lá então. Bom, como a gente viu na aula anterior, a métrica de Schwarzschild tem essa cara aqui, ó. Temos as coordenadas, os rótulos de coordenada t, r, θ e φ. Só adiantando, essas coordenadas t e r são chamadas de tempo aparente e raio coordenado, né? Ou raio aparente. Ou também a gente pode dizer assim, se uma distância dr, né, distância aparente, não física. A distância física, por exemplo, na direção radial apenas, né, se você fizer dθ igual a zero e dφ igual a zero, é dado por toda essa combinação. Ou seja, esse fator de curvatura aqui, juntamente com dr, é que vai ser o seu comprimento dl físico. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E, do mesmo modo, o tempo físico, ou também conhecido como tempo próprio, é essa combinação, né? Você tem que levar em conta o fator que multiplica dt ao quadrado. Tá ok? Bom, nós vamos partir dessa métrica que tem a seguinte propriedade. Vamos dar uma lida aqui. Ela descreve o campo gravitacional no vácuo de uma massa apenas. Uma massa, ela é estática, né? Quer dizer, ela não tem rotação, não depende do tempo. Ela não tem rotação, não tem momento angular, também não tem carga elétrica, ok? Quer dizer, outras soluções com carga elétrica a gente vai ver mais para frente, vai apresentar mais termos aqui, né? Tá certo? Adicionais. Ela possui uma evidente simetria esférica, né? Aqui, ó, dado por esse elemento aqui, ó, angular, tá certo? E essa massa está isolada de outras massas no universo, só tem ela. E é uma métrica que é assintoticamente plana, ou seja, para grande distância da fonte, r tendendo ao infinito, essa métrica tende a de Minkowski em coordenadas esféricas. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos calcular nesse pequeno vídeo que eu estou fazendo a aceleração local, ou seja, na coordenada r. Qual que é a aceleração local que, por exemplo, uma navezinha tem que manter, né, gastar de combustível ali, para ele ficar pairando a uma distância coordenada fixa, por exemplo, se ele estiver perto de um buraco negro. Tá legal? Bom, então o que o Rinder faz é o seguinte. Ele partiu desse elemento de linha aqui, geral, né, em coordenadas isotrópicas, né, em que φ é o potencial gravitacional. E ele usa c, né, explicitamente c, velocidade da luz. Então a gente tem que comparar com essa métrica aqui, né? dl ao quadrado é todo esse elemento aqui, né, a partir do dr ao quadrado mais o angular, e esse primeiro termo, dt ao quadrado, se relaciona evidentemente com esse daqui. Ok? Eu vou fazer c igual a 1 para facilitar a nossa vida, depois a gente recupera as constantes g e c. Então vamos lá. O que ele calculou lá? Ele calculou o gradiente do potencial gravitacional φ, o módulo desse gradiente. Certo? O módulo desse gradiente é quem? É dφ dl, mas o dl aí é um elemento radial físico, né? Uma distância física, não é distância coordenada dr. Então nós temos que usar aqui a regra da cadeia. Temos que calcular o dφ dr vezes o dr, o dφ dr, né? Vezes o dr dl. Mas quem é o dr dl? É o fator 1 menos 2m sobre r é menos meio, que é devido à curvatura do espaço-tempo. E o primeiro terminho aqui vai ser mc quadrado sobre r quadrado, ok? Tudo bem? É isso que ele calcula lá. Vamos demonstrar esse pequeno cálculo aqui. Então é o seguinte. A gente tem que partir da onde? O elemento G00, né, é e elevado a 2φ sobre c quadrado. Eu vou fazer c igual a 1 para a gente ficar com uma conta mais simples. Depois é fácil colocar de volta lá no lugar. Mas o G00 na métrica de Schwarzschild é 1 menos 2m sobre r, como a gente viu. Então a gente tem que isolar aqui nessas duas quantidades o potencial. Então a gente aplica o logaritmo, né, na base e. O φ é dado por meio do ln de 1 menos 2m sobre r. Tá certo? Então o que a gente tem que calcular? Tenha em mente o gradiente do potencial gravitacional. Isso vai ser a aceleração, por exemplo, o de queda,
certo? Ou está relacionado, por exemplo, a quanto você vai ter que gastar de impulso na nave se você quiser parar naquela posição. Você vai ter que gastar muita energia se você estiver pertinho do horizonte de um buraco negro, caso seja um buraco negro. Então, como vimos pela regra da cadeia, vai ser dado por ΔΦ ΔR vezes dr dl. Tá legal? Mas o dl, como eu comentei, é o físico, né? Então, como a gente está interessado no deslocamento radial, dθ é zero, dφ é zero. Então, o dl ao quadrado é aquele termo da métrica lá, 1 sobre 1 menos 2m sobre r, dr ao quadrado. Então, a gente tira a raiz quadrada, tá certo? Isso daí. Portanto, dr dl é a raiz de 1 menos 2m sobre r. Então, a gente tem que colocar esse elemento aqui, e o dφ dr, que a gente calcula da derivada desse termo. Então, a conta é muito simples. O dφ dr, né, o filhinho de r, é m sobre r quadrado, vezes 1 sobre 1 menos 2m sobre r, que é só calcular a derivada desse logaritmo aqui, né? Ok? O dr dl a gente acabou de fazer. A gente pluga esses dois resultados aqui na fórmula. Portanto, a gente obtém quem? Que a aceleração local é o gradiente físico do potencial φ, é m sobre r quadrado vezes o fator, 1 menos 2m sobre r, vezes o dl dr, que era aquela raiz quadrada. Portanto, esses dois aqui podem ser simplificados. Ok? Agora vamos recuperar as unidades g e c. Se nós recuperarmos as unidades, o módulo da aceleração local é... Você vai ter que fazer o seguinte, você vai trocar o m por g sobre c quadrado, vezes o m. Agora aqui é a massa física, né? E o g de r por g de r sobre c quadrado. Porque vocês se lembram que o φ, na primeira expressão, estava sendo dividido por c quadrado. E eu tinha matado fazendo temporariamente c igual a 1. Ok? Portanto, o g de r sobre c quadrado é gm sobre c quadrado r quadrado, vezes o fator aqui de curvatura espacial. Né? Eu cancelo o c quadrado lado a lado. Portanto, obtenho que a aceleração local é gm sobre r quadrado, que é o fator newtoniano, vezes o fator de curvatura espacial, porque o espaço-tempo é muito curvo, principalmente se o objeto for muito compacto. Tá certo? Evidentemente, muito longe da massa, nós recuperamos o potencial newtoniano como deveria ser. Agora, olha que interessante. Se você tiver um buraco negro lá e a sua navezinha estiver pairando bem perto do horizonte, o que essa fórmula indica é que você vai ter que gastar muita energia, né, para se manter na posição. Fora o fato de que as órbitas são instáveis. Né? Se você estiver circulando perto do horizonte, nós vamos provar mais para frente, a órbita é instável. Então esse fator aqui diverge, tá certo? É um fator muito interessante. Tá legal? Esse resultado é muito importante. Bom, deixa eu encerrar esse videozinho por aqui. Eu estou dividindo o curso sempre em vídeos curtos para ficar muito mais didático e ficar legal para todo mundo. Tá legal? Obrigado pela atenção nesse vídeo.